Bom, agora nós vamos resolver então mais um problema envolvendo então a transferência de calor. Perdão. Agora a gente tem uma pessoa em pé em uma sala, perde calor para o ambiente da sala por convecção e para as superfícies ao redor por radiação. Tanto o ar da sala quanto as superfícies ao redor estão a 20 graus Celsius. A superfície exposta da pessoa é de 1,5 metros quadrados, com a temperatura média de 32 graus Celsius e uma sensibilidade de 0,9. Considerando que a taxa de transferência de calor da pessoa por convecção e radiação são iguais, o coeficiente combinado de transferência de calor é. Né? Então, o que é o coeficiente combinado de transferência de calor? Aqui a gente vai ter as alternativas, né? Nós vamos avaliar. Então, o H combinado é, então, o H por convecção mais o H por radiação. Ok? O H por convecção, a gente já viu, né? O H por radiação nada mais é do que, então, uma combinação entre a emissividade, a constante de Stefan-Boltzmann e as temperaturas, né? A temperatura da superfície mais temperatura da vizinhança. Temperatura da superfície ao quadrado mais temperatura da vizinhança ao quadrado. Ok? De tal forma que se a gente substituir esse H aqui numa equação similar à equação de lei de resfriamento de Newton, a gente volta lá na equação da convecção. Ok? Bom, o H por convecção, calor por convecção é o HTS menos a temperatura do infinito. E o por radiação, utilizando a formulação aqui do H de radiação, vai ser o H de radiação ATS menos a temperatura do infinito. Okay? Então, se eu substituir esse H aqui, eu volto então para aquela equação convencional do meu sistema então de equação para radiação tradicional. Bom, para a gente resolver esse problema, né, a gente sabe então que a taxa de transferência de calor por convecção e radiação são iguais. Né? Se a gente examinar essas duas equações, né, se a área é a mesma para radiação e para convecção, as temperaturas são as mesmas, né, e ele fala que a gente está uma superfície, tanto o ar quanto a superfície ao redor da sala são 20 graus Celsius, ou seja, a temperatura da vizinhança nessa equação e a temperatura do infinito. Essa equação são as mesmas, né? Então a única coisa que vai mudar aqui é o H. Como esses dois valores têm que ser iguais, né? Então eu tenho que o meu H por convecção tem que ser igual ao H por radiação, para a gente ter esses dois valores aqui idênticos, né? O meu H por radiação eu já consigo determinar, né? Eu já tenho todas essas propriedades. A emissividade foi me dada, constante de Stefan-Boltzmann eu conheço, as temperaturas foram então me dadas, né? Eu posso então calcular quanto que vale o H por radiação. Então o H por radiação será 0, deixa eu converter as temperaturas primeiro, né? Tem uma temperatura quadrada aqui e uma soma de temperaturas. Então nessa equação aqui eu tenho que usar Kelvin, né? Ok? Então, a temperatura da superfície vai ser 32 mais 273. 305. Como é uma questão de múltipla escolha, né? Então, não preciso usar o ponto aqui, 15, né? Eu vou usar um valor próximo ali. Se fosse uma questão aberta, talvez seria interessante a gente usar aí um 15. Temperatura, então, do ar e da vizinhança, 20 mais 273, vai nos dar 293 Kelvin. Então aqui eu vou ter 0,95 vezes 5,67 vezes 10 a menos 8. Aí aqui eu tenho 305 mais 293, 305 ao quadrado, mais
293 ao quadrado. Então, meu H por radiação achei 5,76. 5,76 watt metro quadrado Kelvin, né? Que é a nossa unidade do H. Como ele quer o combinado, né? Então, meu H combinado, se eu tiver a convecção igual a radiação, vai ser 2 vezes, então, o H de radiação. Nós temos aí 11,52 watt metro quadrado Kelvin. Eu achei a diferença aqui um pouco significativa, né? Aí resolvi avaliar novamente aqui. A emissividade é 0,90. Na hora de copiar aqui, eu coloquei 0,95. Então, isso vai nos dar um H de 5,45 e o combinado 10,9. Aí sim, exatamente o valor ali indicado. Okay?